Hoje é mais um WebESA hoje é sobre recuperação judicial e falência. A gente vai conversar com o professor Ronaldo Vasconcelos. Acho que agora vai. São os problemas aí do home office. Acho que agora foi. Agora deu. Tudo certo, professor? Tudo bom, Arthur? Tudo ótimo aqui. A gente Desculpa tava. aí, Imagina, sempre tem essa. a primeira conexão aqui caiu, aí não estava aparecendo. Sempre tem essa dificuldade agora no home office, né? Pelo menos a maioria das lives ou dos webinars que eu participo, sempre dá algum ajuste fino que precisa ser feito aí na internet. Mas acho que Que agora tá isso? tudo certo, né? Eu Acho que tá bom. tava. Você está me ouvindo bem? Escuto bem, acho que o pessoal tá escutando também. Eu tava lhe apresentando aqui pro pessoal que tá nos acompanhando no WebESA. O professor Ronaldo, ele é advogado, ele é mestre e doutor pela USP, né? E ele é presidente da Comissão de Direito Recuperacional e Falimentar do IASP, né, professor? E ele Minha vinculação acadêmica é com o Mackenzie. Eu sou professor lá do Mackenzie. e hoje ele vai conversar aqui com a gente sobre recuperação judicial e falências, e acho que principalmente nesse contexto, o professor, de pandemia e um cenário em que mais eu vi a reportagem da Folha hoje, se não me engano, mais de 500 mil empresas fecharam as portas, né? Então, acho que talvez seja um tema aí que está muito em alta e que surge muita dúvida, né, professor? Se é o melhor caminho ou se a sociedade ainda vê a recuperação judicial e a falência com maus olhos, que como ele está querendo, as empresas querendo driblar ali os seus credores. Então, acho que nossa conversa hoje deve ir nesse sentido, né, professor? E aí o palco É, é seu para passar essa aula aí para quem está acompanhando a gente aqui na Escola Superior de Advocacia aqui da UB Santa Catarina. primeiro eu queria agradecer o convite da nossa amiga em comum, a Fernanda Celgular, professora Fernanda. Ela, todo o convite da Fernanda para mim é uma intimação. Então, é um prazer enorme. Eu sempre brinco, na verdade, e acho falando mais verdade, é que eu não sou professor, eu estou professor, eu sou professor lá do Mackenzie há 10 anos, mas eu acho que eu gosto de falar mesmo como advogado. Então, que quando a gente pede ficha de inscrição, o que, que você é? Eu falei, eu sou advogado. Então a gente está falando aqui entre colegas. Primeiro, te agradecer, prazer te conhecer inicialmente agora online, espero que a gente se encontre pessoalmente. Eu geralmente, quando eu era feliz, antes dessa pandemia, eu costumava muito estar aí em Santa Catarina, e sempre a convite do meu amigo Pedro Miranda, professor Pedro Miranda. Claro. Até O Pedro tô na expectativa aí para ver se a gente vai ter ou não o Congresso Estadual da Advocacia Catarinense, que estava marcado para 27 a 29 de agosto. Vamos ver, tomara que. Eu falei com o Pedro, em tese está de pé, não sei, vamos a gente torcer para está que dê acompanhando. certo. Né? Então, para mim é um prazer enorme. Eu também costumo muito estar aí presente e acabei fazendo vários amigos aí pelo Sesusk também. Então, eu acabo Uhum. participando como um dos professores convidados lá do Sesusk, fiz vários amigos e aí nomino eles na pessoa do grande Aramis Siqueira, que é um querido amigo. Eu sempre brinco que sem o Siqueira, o Sesusk difícil funcionar, né? Que é um prazer enorme estar aí com vocês e tudo mais. Tenho saudade da Ilha da Magia e espero que a gente consiga. Eu vou para a Ilha da Magia faz tempo, desde os meus 16 anos. E toda vez que eu entro aí, eu sou feliz. Então, espero que a gente se reencontre aí. E falar com a Advocacia Catarinense, para mim, é um outro especial orgulho, porque a gente tem muita interação. Né? Sobre o tema que foi sugerido, né, o tema enfim, da falência e da recuperação, também a gente tem que também tentar separar um pouco o joio do trigo, né? Tentar tirar um pouco esse quadro devastador que se pinta. Não é necessariamente isso. Eu sempre falo, por exemplo, são reiteradas essas estatísticas, no sentido de que, olha, aumentaram os pedidos de falência, aumentaram os pedidos de recuperação, ou vem uma grande leva de falência e recuperação. A gente tem que ver com parcimônia, até porque esses dados são dados quantitativos, não analisados de maneira muito clara, com uma jurimetria adequada. Então, eu falo, quer dizer, a gente tem sim uma expectativa de que a gente pode ter um aumento de processos de falência e recuperação.
A gente ainda não identificou isso. O mercado, obviamente, está sentindo isso de maneira mais clara e a gente vê isso na rua, né? Pela quantidade de lojas que fecharam e quantidade de empresas que estão aí numa situação difícil. Você vê casos de repercussão que acabam gerando essas tendências, mas existe um grande professor, que eu acabo indicando aí muito a leitura, eu gosto muito dos textos dele, além de ser um professor, um grande amigo, que é o professor Marcelo Guedes Nunes. O professor Marcelo Guedes Nunes, ele trabalha com jurimetria, né? Ele é presidente de uma associação, a ABJ, e aí sim, a gente fala de dados mais estatísticos, dados mais tratados. E o professor Marcelo, num artigo recente, ele faz uma relação do aumento ou o decréscimo do PIB com os processos de falência e recuperação. E o que ele identificou é que você tem uma nítida relevância ou uma nítida relação estabelecida entre o decréscimo do PIB com pedidos de falência, não necessariamente com processo de recuperação. E Uhum. aí a gente entra num segundo ponto, que é a ineficiência do processo de recuperação tal qual ele está colocado no Brasil. Todo mundo fala da nova lei de recuperação e falências, mas ela de nova ela não tem nada, né? Porque ela é uma lei de 2005. E ela demanda, sim, muitas alterações. Tanto é que a gente tem projetos de discussão aí, tanto na Câmara quanto no Senado. E a gente também vai poder falar bem disso, Arthur. Mas, objetivamente, assim, a gente realmente pode ser que os remédios, falência e recuperação, sejam mais utilizados pela advocacia, por conta dessa crise, mas não necessariamente isso vai acontecer. Porque quando a gente fala em crise de empresa, a gente está falando em algo muito mais amplo do que falência e recuperação propriamente dita. Eu sempre falo, eu leciono esse curso no Mackenzie e eu falo para os alunos, quer dizer, a gente não vai estudar aqui falência e recuperação, isso é uma visão muito pequena da coisa. A gente vai estudar uma coisa muito maior que a crise da empresa. E a crise da empresa ela pode ser resolvida de outras formas Claro. que não a falência e recuperação. Eu brinco que a falência e a recuperação, elas são quase que aquela última alternativa. Mal comparando com uma doença grave, que é o câncer, ela é uma quimioterapia, que não é desejada por ninguém. Talvez a maior prova disso, eu tive a oportunidade de falar recentemente sobre isso, e que a gente tem visto, é sobre a crise das empresas aéreas, né? Não sei se você quer entrar nesse tema, mas, por exemplo, muito tem se discutido hoje, por exemplo, sobre o procedimento de reestruturação que a Latam está fazendo nos Estados Unidos, Uhum. né? Alguns até tratam da falência da Latam de maneira indevida, né? Não é falência, é um processo de reestruturação. E a pergunta que foi feita é, por que a Latam ela optou por aderir a um procedimento de reestruturação com base no Chapter 11 americano, e ela não se submeteu a um processo de recuperação judicial aqui no Brasil, né? E aí, obviamente, é uma questão de estratégia da companhia. Mas talvez a Claro. principal estratégia é que nós não temos nenhum caso de êxito de processo de recuperação de companhia aérea. E a maior prova disso é que a própria lei já imaginou isso, porque a lei de recuperação e falências, acho que o artigo 192, 193, ela evitava isso, porque é aquela ideia do consumidor. Pensa assim, né, Arthur? Vamos lá, a gente vai comprar uma passagem aérea. E aí uma empresa está em recuperação e a outra não está em recuperação. Aí a gente pode até identificar, Arthur, que o preço da empresa que está em recuperação, o preço da passagem da empresa em recuperação está muito mais barato do que a outra empresa. Então aí é uma análise que você faz de risco. Quer dizer, a minha vida vale essa economia? Porque é exatamente isso que o consumidor pensa. Ele pensa que, olha, uma empresa que em tese está em recuperação, ela ela tem, portanto, dificuldade de caixa, ela pode estar, que eu acho também uma visão meio errada da questão, até porque você tem uma regulamentação muito grande pela ANAC de tudo isso, ela pode estar economizando na manutenção dos aviões, o que eu acho bem pouco provável, mas veja, do ponto de vista do consumidor, ninguém vai condenar aquele consumidor que vai falar, não viajo com essa empresa em recuperação. Então, acho que o primeiro grande drama que a empresa sofre é esse drama de imagem, né? Uhum. Essa é uma das questões que leva a entender por que a Latam optou por um procedimento lá nos Estados Unidos e não aqui. E aí você tem outros problemas, como a questão de que a nossa lei não se mostra uma lei eficiente para financiamentos, né?
Então, a Latam, ela estava discutindo com o BNDES um financiamento. Não só a Latam, todas as empresas aéreas. Tem um pacote disponibilizado pelo governo, ainda em discussão com o governo, isso foi até mencionado pelo ministro Paulo Guedes, de algo em torno de entre 2,5 e 3 bilhões de reais para socorrer as companhias aéreas. Mas esse valor, ele é insuficiente para socorrer companhias desse porte, porque, na verdade, seria um valor total disponibilizado para todas as empresas aéreas. Quer dizer, se imaginar, só a TAM e a Gol já demandam muito mais recursos do que esse, efetivamente. Claro que Sim. qualquer investimento é interessante nessa altura do campeonato. Então, o que a gente imagina é que a Latam também optou por esse procedimento de reestruturação lá fora, porque ela poderia acessar os investimentos, os deep finances que falam, né, com credores americanos, com fundos americanos, e, portanto, com maior familiaridade, maior previsibilidade daquilo que ele pode obter financiando uma empresa em recuperação e tendo uma vantagem, obviamente, tanto no próprio processo de recuperação, quanto em eventual liquidação dessa empresa lá fora. Então, esse também seria um motivo pelo qual a Latam optou por lá. E aí a gente vem uma reflexão nossa, quer dizer, por que a nossa lei não é eficiente? Por que a gente está com essa defasagem e em que medida a gente pode contribuir para que o ambiente seja melhor? Porque, na verdade, a gente hoje, Arthur, está dentro de uma grande insegurança jurídica. Discussões da moda hoje, por exemplo, se o agronegócio se submete ou não à lei de recuperação e falências. Outro tema interessante para nós da academia, né? Se associações se submetem ou não à lei de recuperação e falências. O exemplo que a gente tem recente, que a gente também pode falar, porque eu acho legal, tratando da advocacia, né? A gente sair um pouco das questões em tese e começar a discutir as questões Sim, do dia a contextualizar dia. o que está no dia a dia, né? Tá todo dia no jornal ali, a E foi o semana caso da passada. Cândido Mendes, né? Lá no Rio de Janeiro, que é uma grande universidade, né, que pediu a recuperação judicial, teve a recuperação judicial deferida, muito embora em tese, porque está vestida como associação, ela não poderia. Mas aí gera uma insegurança para os credores que, em tese, não imaginavam que uma associação poderia pedir recuperação. Outra questão é o que eu falei anteriormente do produtor rural. Quer dizer, o produtor rural, ele, via de regra, ele não é empresa, ele não se submete ao regime de empresa. E aí, de repente, o produtor rural vai lá como pessoa física, vai lá, pede a recuperação e submete seus credores a isso. Então, todas essas questões demandam uma regulamentação para trazer alguma coisa mais próxima do que a gente gosta, do que o brasileiro gosta, clubes de futebol. Então, assim, tirando poucas exceções, aí vamos colocar aqui, Flamengo, tá com muito dinheiro, ganhando título e tudo mais. Palmeiras, que é um time que está capitalizado, tem um investidor, até por tristeza minha, que eu sou São Paulino, né? Mas tirando esses clubes, todos os outros clubes estão com o pires na mão. Claro que alguns têm uma administração um pouco melhor, alguns estão tentando encaminhar a ideia do clube empresa, Clube empresa, mas, né? obviamente, quando você tiver uma regulamentação permitindo aos clubes de futebol, e a gente tem esse projeto também rolando, acessar a recuperação judicial, com certeza a gente vai ter times pedindo isso, né? Essa discussão, eu até conversei com um grande professor, amigo nosso, que é o professor Daniel Amorim Neves, Uhum. recentemente. Ele é um grande torcedor da Portuguesa. Portuguesa, né? E o Daniel é muito amigo e tal, e numa oportunidade a gente discutiu a recuperação da Portuguesa. Ele estava como diretor jurídico lá da Lusa e tudo mais. Aí pensa em Santa Catarina, né? Quer dizer, a gente tem o Avaí, né? Que, enfim, acho que já teve em situação financeira melhor. Já teve melhor, já teve pior também. Acho que tá, no, Já tá teve, na, já na, teve, na média do eu vou futebol começar a brasileiro. cutucar, a ferida e o pessoal vai começar a ficar bravo comigo. É, Mas a grande verdade é essa, quer dizer, todos esses clubes de futebol, ninguém duvida que eles têm até uma característica empresarial e que, portanto, poderiam acessar isso. Mas é um risco enorme isso acontecer isso, porque também tem o outro lado da moeda. Esse clube pode vir a falir, né? E aí você tem que preservar aquilo que talvez seja o mais importante do clube de futebol, que são os intangíveis, especialmente os torcedores, né? Então, eu acho que assim, nós estamos num momento muito importante de definir os rumos que a gente quer. Quais são os caminhos que a gente precisa seguir. E aí, acho que a primeira questão é essa, quer dizer, falência e recuperação não é solução para nada.
ela pode ser um remédio associado a outros. Mas quais outros? Outros remédios de mercado. Porque se a empresa não tiver viabilidade econômica, De você nada só adianta. adia, você só adia o que é tenebroso. Agora, só que qual que é o grande problema? O problema é que a referência que nós temos, que é a falência hoje, como ela está colocada, ela é ineficiente. Então, qualquer plano apresentado pelos devedores, por mais real que pareça, parece ser mais sedutor do que a falência. Essa é uma frase consagrada no Brasil, de que com a falência ninguém ganha. E eu acho que cabe a gente mudar isso. Por isso que nós, um grupo de professores, tentamos estruturar primeiro uma modificação da falência, tentando transformar a falência em algo mais eficiente, para criar um caminho viável. Porque, estatisticamente, falando aí desse grupo de estudos, tanto a ABJ como o NEP, que é um grupo de estudos coordenado pelo professor Marcelo Sacramone e pelo professor Ivo Weisberg na PUC, com o apoio da ABJ com o professor Marcelo Guedes, né, trouxe a estatística aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que mais de 90% dos planos são aprovados. E aí vamos falar, assim, é irreal você imaginar que esses 90% de planos aprovados são bons planos. Não são bons planos. Você está falando de planos para pagamento em 20 anos, em que a média é de 10 anos, com desconto de mais de 50%, 60%. Então você investe recurso, tempo, para tentar transformar, enfim, dar sobrevida àquela atividade que não é mais viável. E aí a gente coloca, quer dizer, não necessariamente a gente tem que mudar um pouco a visão, a gente tem uma visão muito cristã, católica da falência, no sentido de que ela é ruim, de que ela é morte, né? Aquela ideia da maneira como o católico, eu sou católico, posso falar, como nós católicos acabamos encarando a morte. A gente Claro. encara a morte como assim, o fim, uma tristeza, tudo bem, vamos encontrar o Senhor lá em cima, mas aquela tristeza, aquele velório triste. E aí você vê, por exemplo, os budistas que encaram a morte de uma maneira diferente, uma passagem diferente. E aí eu estou falando, a gente brinca nesse sentido, de que a gente talvez tenha que transformar a falência em algo, uma visão mais budista da falência. Não é dissociada da realidade, mas imaginar que a falência pode ser vida. Porque muitas vezes você faz um processo de recuperação e, na verdade, ele é uma mera liquidação. E o que importa mesmo é a transferência do meio de produção para um outro empresário que vai melhor explorar. Pouco importa, portanto, para nós se ele vai ser feito dentro do processo de recuperação ou dentro do processo de falência. O que a gente tem que definir é se aquele empresário que estava com o controle do meio de produção tem condições de tocar o negócio, tem capital para tocar o negócio, ou se ele não tem. Se ele não tiver, você tem que criar uma saída viável e adequada para esse empresário, sem penalizar esse empresário, e fazer com que no mercado um outro empresário capitalizado possa assumir esse meio de produção, honrar com as dívidas na medida em que for possível, deixando o ativo lá, você liquida aquela dívida anterior, permite a esse empresário que não foi bem sucedido a exercer a fazer uma nova empreitada, porque essa também é uma outra coisa que acontece no Brasil. O empresário fale e ele é colocado, como acontecia lá no direito romano, como um pária da sociedade. É uma infâmia muito grande a falência. Ele está penalizado, ele vai ser investigado por crime falimentar. E aí vamos pensar no Covid. Que culpa tem os donos de restaurantes que fecharam as portas na pandemia? Que culpa tem esses empresários numa situação como essa, de calamidade como essa? Ele E pode ter por a que a melhor gente... gestão, que é um fator externo ao mercado, é algo que ele não tem ingerência. pensa as empresas de turismo, né? Vamos pensar em Santa Catarina mesmo. Santa Catarina é um estado que sempre dependeu bastante do turismo, porque é um estado maravilhoso. Claro. Obviamente, a gente teve uma mudança significativa. Os hotéis aí de Santa Catarina, imagina como não sofreram com isso. Então, como você vai imaginar penalizar um empresário desse? E o processo de falência, ele encara esse empresário de maneira dura, de maneira que ele fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial por 5 anos depois do encerramento da falência. Se você tiver uma falência que ande bem, ela vai ser encerrada em 5 anos. Então, desde a decretação da falência, você tem de 5 a 3 anos, você vai lá, que seja em 3 anos, decretou a falência, ele está inabilitado para atividade empresarial. Aí você tem 3 anos até encerrar a falência. Encerra a falência, ele tem mais 5 anos
poder ser reabilitado. Quer dizer, acabou a vida. Porque todo mundo pensa que o empresário... A carreira do empresário é curta. A carreira do empresário também é curta, né? Não é só do jogador de futebol que é curta, não. E aí esse empresário é um cara que aprendeu com esse problema. Com certeza esse cara, ele vai ter maiores condições para cometer novos erros, não os mesmos erros. Portanto, a gente considera esse empresário um cara apto. A exceção da exceção são esses empresários que cometeram fraudes, que cometeram crimes. Aí, sobre estes empresários, deve-se ter uma visão muito dura. Mas é engraçado que parece que nós, do Brasil, somos contra esse empreendedorismo, né? Se a gente verificar, por exemplo, vou dar um mau exemplo aqui, né? O Trump. O Trump é um mau exemplo em qualquer perspectiva que eu imagino, na minha visão. Mas o Trump faliu várias vezes. E ele ainda é considerado um empresário de sucesso, porque teve condições de... Né? E quantos outros casos que nós temos de empresários, essa história eu sempre conto ela, mas eu nunca tive base dela. Eu já procurei no livro, não achei, que era o empresário chinês do Alibaba, daquele site Alibaba, que disseram que ele faliu, sei lá, 8 negócios antes de dar certo nesse. E a gente acredita nisso mesmo, porque realmente não é fácil empresariar. Então, quando você está diante desses problemas, você vê que a gente precisa mudar a perspectiva. E a gente, às vezes, foca, parece que só existe processo de falência grande ou processo de recuperação grandes no Brasil. Então, todo mundo só fala de a recuperação da Oi, todo mundo só fala da recuperação da Odebrecht, ou a Avianca, que acabou falindo agora na semana passada, né? E só fala isso. Gente, só que a gente esquece que 99% das empresas do país, portanto, são as empresas que levam essa economia, são micro e pequenas empresas. E qual é o tratamento que nós damos para essas micro e pequenas empresas? Péssimo. E aí, estatisticamente, apoiado nos textos do professor Marcelo, tem um outro artigo que eu vou indicar para os colegas da advocacia, porque consegue achar facilmente no Google, que é o processo de insolvência e o tratamento das micro e pequenas empresas em crise no Brasil. Esse texto foi escrito pelo professor Marcelo Sacramone, o Marcelo Guedes e o Renato Scardoa. Excelente o texto deles. E eles propõem ali, quer dizer, primeiro eles mostram por esse texto que a recuperação ela é ineficiente para as micro e pequenas empresas, por vários motivos. O primeiro deles é muito caro. É um procedimento muito caro para uma micro e pequena empresa. Então a gente tinha que dar alternativas. E junto disso, existe um projeto de lei complementar fantástico, que foi trabalhado também por esse grupo, é o projeto de lei complementar número 33 de 2020, está no Senado. E que propõe um novo modelo de recuperação de micro e pequena empresa. Então é o que eu falo. Vamos tentar trabalhar isso de uma maneira diferente, sem partidarismos, porque você vai encontrar, do mesmo jeito que você está falando comigo agora, você vai encontrar aqueles que defendem times, né? Então o cara advoga para credor, então ele só quer saber da tese para credor. Pró-credor. Então fica nesse dualismo. Ou o cara advoga para devedor, ele só quer a tese de proteção do devedor. E a gente fica nesse dualismo, no certo, no errado. E esse dualismo é péssimo. Por várias razões, o número 2 é péssimo. Por isso que eu prefiro o número 3. Ele é mais justo e perfeito porque ele mostra um equilíbrio. E a gente estava na hora da gente encontrar esse equilíbrio. É natural do processo democrático que nós temos lobby, que nós temos posições. Isso é natural. Só que o problema é que essa polaridade que a gente vê na falência há muito tempo, é o termo do dualismo falimentar, que ora a lei protege o credor, ora a lei protege o devedor, ela acaba fazendo com que a gente regrida, sem olhar para o sistema como um todo. Então, a minha proposta seria assim, antes da gente discutir os grandes casos de recuperação, porque a gente aprende muito com os grandes casos de recuperação, com novas operações, o caso da Oi, o que ele ensinou? Ensinou várias coisas. Mas a principal delas, que eventuais dívidas tributárias podem eventualmente ser submetidas à recuperação. Era uma nova discussão. Se a natureza é tributária ou não daquelas multas, é uma outra história, mas aprendemos muito com isso. O caso da Saraiva, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu sou administrador judicial lá, a gente colocou lá a mediação nesse caso, assim como no caso da Oi também tinha. Então é um jeito, é uma maneira de você tentar aumentar o diálogo, a maneira de você combater a assimetria de informação. Porque parece aquele jogo assim, o devedor parece aquele cara dono da bola. Ele é dono da bola, ele escala o time e ele quer trabalhar a informação. Aí quem mais tem informação? O bom jogador. Quem é o bom jogador na recuperação? É o credor que tem muito crédito. E os outros? Todos os outros impactados têm migalhas de informação. Como é que esses caras vão deliberar?
sem ter a efetiva análise daquilo se a empresa é viável ou não. Porque é isso que a gente está falando, a gente gasta muita energia, tempo e dinheiro tentando fazer soerguimento de uma empresa, e aí ao final do processo você tem um ganhador, você não tem vários. Então não está na hora de a gente mudar o sistema? E aí Claro. nessas propostas a gente estava falando, pô, vamos concentrar talvez em fazer um processo de falência mais eficiente. E processo de falência mais eficiente é um processo de falência rápido. Ele não pode demorar. E o processo de falência mais eficiente, ele tem que pensar em ativo e passivo, rápido. Não tem que pensar em crime falimentar, que nem a gente... Porque hoje, decreta-se a falência, você fica pensando em apurar ativo, apurar passivo e apurar crime. Por quê? Quer dizer, em tese, o falido, ele tem que comunicar ao juiz se ele vai se ausentar da comarca. Então, você imagina, o cara vai sair aí de Santa Catarina, ele vai para Chapecó, ele tem que avisar o juiz. Quer dizer, que crime que ele cometeu? Né? E a segunda coisa que eu coloquei, desculpa estar me Imagina, falando demais, eu vou parar de falar, a nossa mas a web é ideia... exatamente para isso. Não, mas porque eu tenho que puxar minha orelha, porque senão eu falo demais. E o segundo ponto que eu estou falando é o seguinte, quer dizer, nós temos que nos preocupar com as micro e pequenas empresas. Nós temos que pensar num projeto para salvar as micro e pequenas empresas, porque elas giram a economia. A partir disso, talvez a gente possa discutir de maneira mais adequada as outras questões do tratamento do crédito bancário nas recuperações, né? E de tantas outras questões que são colocadas, até o próprio crédito fiscal, né? A gente tem que viabilizar negócio. Foi o que eu falo, de novo, voltando para aquele contexto. Um aluno que entra numa sala de aula para falar de falência e recuperação, desculpa, ele não tem que estar focado na falência e na recuperação. Ele tem que estar focado no crédito, no mercado. E aí as soluções são as mais diversas. As soluções vêm do direito trabalhista, com acordos coletivos e inteligência. A solução vem do direito tributário, porque você não faz um processo de reestruturação sem uma reestruturação de débitos tributários, porque é um débito que não é tratado, e você não pode simplesmente esquecer o fisco, né? Que é o que acaba acontecendo hoje. Quer dizer, você não trata o fisco vai executando a dívida, uma execução ineficiente, e aí fica fingindo que está dando tratamento. Você vai trabalhar com operações societárias bem estruturadas, cisões, incorporações, fusões, para viabilizar uma nova companhia. Você tem que trabalhar também com economia. Porque a grande verdade também é que a gente fala o seguinte, não existe recuperação sem injeção de dinheiro novo. Porque pensa na economia doméstica, né? Vamos imaginar, exemplo ruim a gente dá com a gente. Então eu vou dar esse exemplo. Falar, pô, perdi meu emprego, né? Perdi meu emprego, estou sem receita. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Poxa, eu vou cortar minhas despesas. Vou diminuir minhas despesas. Meu supermercado vai ser diferente, vai ser mais fit, né? Os meus gastos serão diferentes. Só que chega uma hora, Arthur, que não tem ainda mais de onde tirar. Sim, tem que começar a portar, né? E daí? Como é que você gera atividade econômica se você não tem capital? Porque é aquela velha história, o cara tem uma grande ideia, uma startup maravilhosa, mas ele não tem dinheiro para investir. O negócio não decola. Então você tem que criar um ambiente em que o investidor possa participar. Você tem que criar um ambiente em que o investidor se sinta confortável para investir. Por isso que eu também sou muito combativo com a ideia de que o banco é o Darth Vader do processo. Muito pelo contrário, porque se nós não tivermos as instituições financeiras, como que nós vamos trabalhar com a injeção de crédito? Quem são os poupadores? Os poupadores são eles. Então você, de alguma maneira, tem que criar um ambiente de composição para que o banco se sinta confortável para dar crédito. Agora, também não adianta você fazer como o sistema é hoje, quer dizer que o crédito bancário está totalmente excluído da recuperação, e aí você trabalha com os créditos bancários e os leftovers, todos os outros, sobra o que tem, né? Porque se você analisa a priori, fala assim, não, beleza, o trabalhista vai receber primeiro. Será? A gente verifica na lei que na hora as prioridades não são necessariamente essas. Então você tem que criar, portanto, um sistema eficiente que compartilhe e divida o risco e privilegie, obviamente, aquelas pessoas que vão investir no processo de recuperação, mas sem desconsiderar aqueles que já são credores. Eu acho que essa é uma discussão muito mais ampla de mercado, de economia, do que necessariamente só de falência e recuperação. A gente fala que o sistema de falência e recuperação ele não pode atrapalhar. Ele tem que tentar ser o mais eficiente possível. Mas isso demanda um diálogo, né? E não adianta a gente fazer esse diálogo puxando a sardinha para um lado ou puxando a sardinha para o outro, né? A gente tem que fazer isso de maneira mais ampla. Então eu acho realmente que
dentre todos os pontos, a gente tem que começar falando de uma falência mais eficiente, porque se você tiver uma falência mais eficiente, você vai ter uma discussão mais séria na recuperação judicial. De maneira que, se não der certo o plano, você vai para uma falência, não como a última alternativa, mas como uma boa alternativa. Porque é obrigação de qualquer empresa em recuperação apresentar uma coisa, que é um princípio do direito americano que chama do best interest of creditors, que é a ideia do seguinte: você tem que oferecer na recuperação uma situação mais vantajosa do que a mera liquidação da empresa. Porque se a liquidação da empresa, o que você vai oferir como credor, pela liquidação da empresa for mais vantajoso do que o plano que você está oferecendo de recuperação, que é incerto, então, desculpa, não tem alternativa. Você tem que ir para a liquidação. E essa liquidação não precisa ser necessariamente penalizada. É um caminho, né, de você encerrar. E, de novo, não vai encerrar a atividade econômica. O que pode ser que esse meio de produção seja melhor explorado por outros empresários. E aí você vai ter os objetivos da lei cumpridos, que é o artigo 47, ele é lindo. Ele tem uma redação maravilhosa, né? Que se você lê o artigo 47 da lei, dá a impressão de que quem pede recuperação é um ser altruísta. Não, a recuperação serve para preservar o interesse dos credores, a riqueza, os tributos e tudo mais. Fala, nossa, o cara é um herói. Mas, na verdade, não é muito isso. Ele está fazendo isso para interesse próprio. Então, a gente tem que criar um pouco, portanto, essa ideia de que você tem que criar sistemas inteligentes, de modo que a falência, a liquidação, possa sim ser uma alternativa dentro daquele contexto. E aí, um outro empresário vai poder pegar aquele meio de produção e desenvolver ele. E aí sim, gerando trabalho, tributos, riqueza, tecnologia. Porque é o que a gente espera de uma empresa, né? Com certeza, agora, pós-Covid, a gente vai identificar empresários que efetivamente estejam capitalizados. Esses caras têm uma grande oportunidade de negócio na mão. Porque eles vão poder comprar bons ativos para desenvolver a atividade dele, né? É o que vai acontecer com restaurantes, porque o turismo vai continuar, só que vai continuar de uma maneira diferente, né? Os restaurantes também, mas de maneira diferente. E as empresas também. Nós vamos pensar na advocacia, falando um pouco da advocacia. A nossa atividade hoje, ela é completamente diferente e depois disso, ela será completamente diferente nos próximos anos. E isso é muito bom para os jovens advogados, os advogados que estão entrando agora no mercado de trabalho. Porque eles conseguem competir em iguais condições com outros advogados estabelecidos. Como? Dando um processo mais eficiente para os seus clientes, fazendo um processo mais barato para os seus clientes, né? Com tecnologia, é investimento em tecnologia e pessoa, porque não é só tecnologia, né? Uma análise que a gente sempre faz no nosso escritório é exatamente essa, quer dizer, do custo mensal do escritório, onde que estão indo os maiores recursos. Se você falar que os recursos estão indo nas pessoas, pô, você está gastando bem. Se você falar que você está gastando em tecnologia, em sistemas de computador, sistemas de busca, você está gastando bem. Agora, se você me falar que você está gastando, a meu ver, com aluguel, com copeira, aí eu vou falar, puta, acho que você está gastando mal, né? Eu até via com certo tristeza grandes escritórios pedindo ações revisionais de aluguel. Aí eu falava, meu Deus do céu, quer dizer, assinou o contrato. E aluguéis altíssimos, assim. Aí, na minha visão, vou falar porque, claro, ela impactou a atividade, mas será? Se você analisar efetivamente a receita desses grandes escritórios, não necessariamente foram totalmente impactados, porque a atividade continuou. Outra coisa, então diminui, porque não adianta, na minha visão, não adianta ficar também arrotando caviar, né? O cara tem 5 andares de um prédio, uma baita estrutura, e quer continuar desse jeito. Não, desculpa, diminui sua estrutura. Seja mais humilde nesse aspecto, porque o locador, ele é também um sujeito que precisa do aluguel. Chegando no tema do Covid, a gente escreveu um artigo recente sobre o tema com o Dr. Gabriel de Orleans em Bragança e com o professor Marcelo Sacramone, sobre os impactos do Covid nas recuperações e nas falências. E o que a gente fala é que, assim, olha, os credores já foram super impactados pelos processos antigos. Então, credores, imagina, o cara tinha um crédito de R$100, com a aprovação do plano, o cara tem R$5 a ser pago em 20 anos. Aí chega agora o devedor, fala assim, Covid,
ele impactou. Aí ele vai lá e pede uma nova assembleia. Aí eu falo, qual é o limite? É melhor falar zero. Porque se você falar R$ 5 em 20 anos, já é zero. O valor presente disso é zero. Ele quer o quê? Menos do que zero? Ele quer o quê? O perdão da dívida? Então, assim, o caminho, a meu ver, não é necessariamente conceder mais carência e conceder mais desconto. Pode ser isso, mas você precisa discutir isso para ver o equilíbrio da prestação, né? Não dá para você... E aí vem um importante elemento com o qual nós estamos acostumados, mas que nós temos que habilitar as novas gerações, que é o elemento da negociação. Eu sou professor de processo na origem, né? Minha formação é no processo civil, até que meu contato com a Fernanda vem das coisas de processo. Mas eu falo para você, eu continuo amando o processo, estudando o processo, mas hoje o que me dá mais prazer é estudar outras coisas, como a mediação, mas especialmente a negociação. Porque nós, advogados, temos a ideia de que, não, a negociação, nós temos habilidade na negociação. Desculpa, negociação não é uma questão de habilidade. Negociação é técnica. É definir o menor preço possível, o maior preço possível, a zona de possível acordo. Você tem técnica para definir isso. Tentar definir ou entender o verdadeiro interesse por trás da posição da parte. Tentar criar opções de saída conjunta, opções de saída de ganhos mútuos, né? Então, veja, nós estamos, portanto, num ambiente de negociação. Porque a grande verdade é que se nós formos socorrer ou pedir ajuda do Poder Judiciário para resolver esse problema, o Poder Judiciário, que já é assoberbado, ele não tem condições de dar essa demanda. Não tem. E não é uma culpa dos juízes, culpa do Poder Judiciário, não, é impossível. Até porque nós temos um outro grande problema do país, uma cultura do litígio. O litígio, né, claro. Que no SESUSC, eu acabo ministrando um crédito, uma aula que meus alunos me suportam lá, que é especialmente sobre mediação. A gente fala sobre mediação. E a ideia, quando eu começo a falar de mediação, muitos advogados falam assim, sabe o que eu penso da mediação? No nosso meio, né? A mediação, ela sofre um grande preconceito da advocacia. Só que é um preconceito velado, como boa parte do preconceito que nós temos, né? Porque é aquela coisa, não existe preconceito de raça no Brasil. Ah, não? Não mesmo, né? Se é branco, talvez você esteja falando, você não veja, mas talvez, se você começar a compartilhar com uma outra ideia, você vai verificar que existe sim, e a gente tem que combater isso junto, e abrir a cabeça para isso. A gente tem hoje grandes pensadores sobre o tema, e a gente tem aprendido com eles nesse contexto, né? Preconceito de gênero, seja na carreira, na carreira de trabalho, no mercado de trabalho, seja na sociedade. Mas ninguém fala que é preconceituoso. Não tenho preconceito. Mas você vai olhar no seu escritório, não tem mulher trabalhando no seu escritório. Tem mais. Ou elas ganham menos. Quer dizer, que absurdo é esse? Então, assim, tem um nítido preconceito, né? Tem um nítido problema, né? Que demanda, portanto, uma ação afirmativa. E a mediação é um pouco disso, porque todo mundo fala, não, é bonitinho, mas não resolve. É isso que eles falam. Mas pega mal você falar. Você não encontra nenhum advogado falando, não, eu sou contra a mediação. Você não encontra. Só que você verifica nas mediações que você faz que quem mais atrapalha a mediação é o advogado. Eu não estou generalizando, mas estou colocando o dedo na ferida da nossa classe. Sabe por quê? Fazendo uma meia-culpa com a advocacia. Porque o advogado, ele acha que ele vai perder poder ao passar empoderar um outro sujeito que é o mediador. Qual é a postura do advogado na mediação? Uma postura colaborativa. Ele não está ali para defender posição. Ele está ali para apoiar o cliente dele, para segurar a onda do cliente dele no momento oportuno, né? E para criar uma empatia com o mediador, para empoderar esse mediador, para que esse mediador consiga usar as técnicas. Inversão de papéis, técnica do afago, teste de realidade, para que eles consigam enxergar a vantagem de voltar à mesa. De novo, voltando à cultura do Brasil. A cultura está nisso. E você vê isso nas camadas mais altas da sociedade e nas camadas mais humildes da sociedade. Que é aquela frase terrível do tipo, não deu certo, mete no pau. Que é o que todo mundo fala.
Ou o cara lembra do advogado porque eu vou ter que entrar com um processo. Cara, essa mentalidade, ela não vai ter solução, porque é a grande verdade, nós temos os conflitos. E se nós tivermos só um caminho para o conflito, cara, é uma questão de física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. O funil é desse jeito. A quantidade de solução, de saída possível que o judiciário pode dar, ela é muito limitada. Por isso que a gente defende os meios mais do que alternativos, né? Os meios adequados de solução de controvérsia. Lembrar que o conflito é o que tem em comum. E aí você tem várias formas de solucionar esse conflito. Seja mediação, seja conciliação, seja negociação, seja arbitragem, seja judiciário. Mas a impressão que nós temos é que o judiciário é sempre a primeira alternativa. E aí a gente não evolui. A gente não consegue sair dessa idiosincrasia. A gente tem que lembrar que o natural é a negociação. A gente tem que lembrar que o natural é o diálogo, né? Esse é o natural. Só que a grande verdade é que é difícil você fazer isso quando o conflito é com você. Por isso a missão dos advogados, e a gente tem muito orgulho da nossa carreira, quase um sacerdócio mesmo, é uma carreira que demanda vocação. E por que demanda vocação? Porque você tem que entender que você está prestando um serviço que vai além do seu próprio ganho. Você tem uma função de pacificação. E essa função de pacificação do advogado passa por orientar bem aquele que os procura. Porque a grande verdade é o seguinte, não dá para exigir. De vocês pode, Arthur, porque você é um cara diferente. Mas quando nós somos os sujeitos do conflito, você é a pior pessoa para analisar o conflito. Por isso que eu preciso de um cara como você. Quando eu estiver brigando com alguém, eu tenho que chegar para um cara como você e te consultar, você vai ouvir, fazer uma terapia comigo, mas ao final você vai poder chegar e falar assim, Ronaldo, olha, você pode não estar certo nisso, talvez seja melhor, sempre aquelas palavras mais abertas, né? Sim. Pode, talvez, quem sabe, né? Que são técnicas também. Aquela coisa, o juiz chega, outro dia eu tinha lido ano passado, eu li um artigo que uma juíza estava falando que ela servia suco de uva para as partes. E que o suco de uva estava gerando um alto índice de acordo no gabinete dela. Você tem que pensar profundamente em que tipo de justiça a gente está imaginando. Se você pensar sobre técnica, o suco de uva tem até uma função, mas por que não pode ser um suco de graviola? Pode ser um suco de graviola também, né? Você podia fazer um teste, mas a grande verdade não é essa, quer dizer, tem uma função. A função é o afago, é uma técnica isso. Mas isso não garante, obviamente. Porque você pode perguntar, às vezes, um juiz como esse, e aí você vai verificar que ele faz aquela pergunta terrível, que é aquela situação que a gente coloca em audiência. Vai lá para uma audiência de conciliação, e aí vem aquela pergunta assim, tem acordo? Pronto. É a pior pergunta que o mediador ou que um juiz pode fazer. E, obviamente, que um mediador profissional, com técnicas de mediação, nunca faria essa pergunta. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que fazer perguntas abertas. A pergunta que ele poderia fazer é, então, analisei o conflito aqui, estou analisando o conflito, gostaria de entender mais das partes, mas gostaria de saber se vocês têm conversado, se vocês já têm algum tipo de diálogo em relação a esse ponto. Quer dizer, ele vai abrindo o conflito para entender efetivamente quais são as posições e os verdadeiros interesses da parte. Quando ele mapeia isso, ele consegue ajudar as partes a encontrar uma solução. Então, completamente... A gente tem que entender, nós entramos... Eu sempre falo isso eu dou aula também no Teoria Geral do Processo, é o comecinho do curso. Eu adoro dar aula no Teoria Geral do Processo, são os alunos que estão no segundo ano da faculdade. Porque são aqueles alunos que têm aquele olho brilhante, sabe? Eles têm aquela... É diferente dos alunos do último ano, né? Os alunos eu brinco que, infelizmente, os alunos do último ano já estão com aquele olho meio opaco, cansados, pensando na OAB, né? Mas os alunos do começo do ano, não. Eles são... motivacional dar aula para eles, né? Mas, e aí você pergunta para o aluno, que já está no segundo ano da faculdade, fala, o que você está fazendo aqui na faculdade de Direito? Aí vários dão respostas que você fica triste, né? Que é a resposta do lugar comum, do tipo, não, porque meu pai é advogado, porque eu quero ganhar dinheiro, coitado, né? Quer dizer, a gente tem milhões de respostas. Poucos são aqueles que falam assim, cara, porque eu gosto de tratar o conflito. Porque é isso. O que une todos nós numa faculdade de Direito é que, de alguma maneira, a gente pensou em tratar algum dia o conflito. E ao fazer isso, a gente tem que
angariar técnicas. Se você vai fazer isso no âmbito do direito do trabalho, do direito societário, do direito penal, pouco importa. O importante é você imaginar que você está tratando esse conflito. Pensando e voltando para o nosso tema, pensando na crise da empresa, não existe um conflito mais interessante de você tratar, porque ele é multifacetado. Você tem credor, devedor, investidor, interesse do Estado, pelos tributos, trabalhadores. Quer dizer, você tem uma gama enorme de sujeitos e você tem que compor esses caras. É essa a minha paixão na crise da empresa. É isso que me motiva, né? E que faz ser algo diferente, né? E nós temos que ter essa vocação, né? Eu penso muito assim nos temas realmente caros à nossa sociedade. Por exemplo, defensorias públicas. Ninguém entende um pouco o dilema do defensor público. Aí todo mundo pensa, pensa hoje lá, esse auxílio emergencial do governo, que foi uma coisa importante, porque sem esse auxílio emergencial, não, o pessoal fala, tá elogiando o governo, não, tirando a questão do governo em si. Mas assim, foi importante, por quê? Porque, poxa, muitas pessoas não tinham outra receita senão essa. E aí você vai lá, ele vai lá, se cadastra na Caixa Econômica Federal, ele tem direito ao auxílio e a Caixa nega. Poxa, você tem que criar um procedimento administrativo prévio para viabilizar o acesso a esse cara, um recurso administrativo. Você não tem. Aí o que esse cara tem que fazer? Recorrer ao judiciário para ganhar R$600. E aí ele não tem condições de pagar o advogado. Ele vai para a Defensoria Pública. Quantos defensores públicos você tem? Já te falo, na União, menos de 500, no Brasil inteiro. Porque é essa defensoria que está cuidando agora do assistência... Sim. Porque é competência federal. Então você tem menos de 500 defensores públicos da União para uma população, uma gama enorme de pessoas que demandam isso. Por outro lado, você tem pessoas que pedem o auxílio que não tinham direito. Isso também tem que ser tratado de uma maneira diferente. A meu ver, tem que ser tratado sob o âmbito do direito penal. Outra lógica. Mas é engraçado como a gente tem que imaginar que nós estamos aqui para ajudar a solucionar conflitos. Eu acho que esse é o grande mote, talvez que a gente possa juntar as coisas aí, né, Arthur? Para falar para o advogado. Né? Mas aí, professor, se tu me permite fazer uma colocação, mas aí eu acho que passa muito pelaquela tua fala anterior da mentalidade do advogado, da mentalidade do litígio, da mentalidade de que talvez na nossa formação, eu falo isso porque saí há pouco tempo da graduação, e eu acho que essa mensagem de levar adiante essa solução de conflito e essa mentalidade de negociação, de mediação e de outras técnicas que não o judiciário, ela ainda é pouco levada adiante, pouco passada para os alunos. Eu acho que dificulta muito para a advocacia que está iniciando, que seria talvez... E é um tema que me é muito caro, a jovem advocacia, então que talvez seriam eles os novos, aí, os precursores dessa nova mentalidade, mas que não tem essa formação. Então a gente segue nessa mesma formação sem essa mudança de chave. Né? Então acho que para chegar nesse patamar a gente precisaria mudar ali talvez a base e a estruturação dos cursos ou de alguma forma para que... E a gente tem isso. E assim, eu encaminhei esse assunto mesmo para isso, porque eu acho que é um recado para o jovem advogado. Eu acompanho muito a ESA. E eu acompanho as lives e a nossa preocupação é essa. Eu aprendi com grandes professores. Então, a primeira vez que eu ouvi disso, eu ouvi com uma grande professora, a professora Ada Pellegrini Grinoso, claro, que nos faz muita falta. O professor Kazuo Watanabe. Dos jovens professores, minhas grandes amigas, a Fernanda Tartucci, que apostou na mediação, porque a gente brinca, assim, a Fernanda apostou na mediação quando todos nós estávamos discutindo o processo. Mas era isso, nós éramos do mesmo departamento, só que ela apostou, ela e outros grandes professores, a Ana Marcato, que falam de mediação há muito tempo. Eu aprendi com elas, porque eu tive que abrir a cabeça. Então é aquela coisa, eu, quando me formei, também tinha a mesma ideia. Eu fui formado no ambiente do escritório do professor Dinamarco. Então, eu achava que o processo... veja, a melhor escola que eu poderia ter, mas eu achava que o processo era tudo. Tudo era contencioso, que era a coisa mais maravilhosa do mundo. E a gente, de uma hora, percebe que não é. Que não é a única. E pensar nessas técnicas. Então, esse é o recado para o jovem advogado. Porque a grande verdade é o seguinte, há 25 anos atrás, 97, 20 anos atrás, né? Então, 20 e poucos anos atrás,
Quando saiu a lei de arbitragem, quem eram os grandes especialistas de arbitragem? Ninguém. Sabe quem apostou na arbitragem no começo? Carlos Alberto Carmona, Selma Lemes, que eram jovens advogados que foram convidados para trabalhar com o petróleo na lei. E aí, com base nisso, se viraram grandes especialistas. E as pessoas falavam assim pro Carmona, pô, você é maluco. Que arbitragem, justiça privada. Quando que a gente vai reconhecer uma jurisdição para um árbitro privado? O cara é advogado. Ai, maluco, veja hoje. É um grande mercado e uma grande alternativa de solução de controvérsia. Mas também ela tem um lado ruim, alguns. Mas o pior deles é que, tal qual a jurisdição, ela é de heterocomposição. Portanto, ela é o quê? Ela é imposta. A solução é imposta. E aí a gente tem que abrir o lado para o outro lado. Conciliação, mediação e negociação. Eu acho que um advogado não pode sair para advogar sem conhecer minimamente técnicas de negociação. A mediação também. Mas veja, por exemplo, por aptidão, até pelo meu perfil, eu falo demais. Eu não sou um bom mediador. Eu não consigo manter o equilíbrio que o bom mediador precisa ter. Mas eu sei me portar como parte na mediação. Eu sei colaborar com o mediador. Então esse é o meu papel. Eu penso na mediação, portanto, na minha função como advogado. Né? E é aquela coisa, você está angariando para dentro de você técnicas na solução do conflito. E quanto maior valor agregado você puder dar, melhor vai ser para você poder sobreviver nisso. Porque ou você acha que, ou alguém acha que vai sobreviver de processo o resto da vida. Ainda mais com essa situação hoje, que às vezes trata-se o processo como uma commodity. Não é isso que a gente tem que imaginar. A gente tem que evoluir. E você tem que agregar técnicas para você poder dar soluções, porque as pessoas te procuram para soluções. Então eu sempre falo para as novas gerações, você tem que apostar numa carreira de mediador, você tem que tentar. Ah, mas é muito difícil, meu pai falou que eu vou morrer de fome. Mas tudo bem, mas grandes artistas também imaginavam que ia morrer de fome, e os caras são grandes artistas hoje, contrariaram o ciclo natural das coisas. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, criar um pouco esses conceitos, sem que seja alguma coisa simplesmente só teórica. As pessoas falam assim, Ronaldinho, você fala isso, parece que está abraçando a árvore. Eu falei, não estou abraçando a árvore, é técnica. Às vezes, a melhor solução ela é adjudicada mesmo. Né? Ela tem que partir para o contencioso, é um encaminhamento. Só que essa coisa maravilhosa, você, naquele momento inicial, a jurisdição é a solução, e aí, num momento subsequente, as partes já estão mais equilibradas, você pode dar um encaminhamento para outra, que é exatamente o que os juízes fazem. Falavam que os juízes teriam ciúmes dos árbitros naquela época. Que ciúme? O juiz, ele beija o árbitro e fala, obrigado, pode levar, tem compromisso arbitral? Leva! Ele não está cioso de absolutamente nada. E o mesmo vai acontecer com a mediação, o mesmo vai acontecer. Só que a gente tem que fazer isso de maneira correta, com técnicas. Né? Porque nós já tivemos exemplos ruins de arbitragem. Câmaras que foram abertas por empresas que não tinham o quê? A questão básica, isonomia, imparcialidade. Agora, se você fizer isso de maneira correta, tudo bem. O que nós temos hoje em conciliação, todo mundo aluno fala, eu falo para o aluno, conciliação, o aluno fala, não funciona, eu fui lá numa audiência de JEC. Aí eu falo, amigo, não é isso. Infelizmente, algumas se relacionam dessa maneira. Quer dizer, o conciliador está lá mais preocupado em fazer a ata, né? O termo, infrutífero, não deu certo, tudo mais. Mas uma verdadeira conciliação, você precisa ter tempo, você precisa ter ambiente, você precisa ter investimento. É o que eu falo, por exemplo, pensando aí em Santa Catarina, né? Cara, o Tribunal de Justiça, eu sei onde ele é localizado, né? Aí no centro, né? Isso, no centro. Aí imagina assim, o centro, é que Floripa é difícil, porque Floripa é maravilhosa, então qualquer lugar é bonito. Então eu vou transplantar para um lugar feio. Não, se eu falar feio, também a pessoa vai ficar brava. Mas não tão bonito. O centro de São Paulo. Tá. Você vai lá para o Tribunal de Justiça de São Paulo, cara, não é infelizmente, eu amo o centro, mas o centro de São Paulo tá muito sujo, não é. Agora, se você for para a Rua Augusta, quem conhece lá, sabe, um lugar mais diferente, de artista, tem grafite, tem bares, é um lugar mais jovem. Eu falo assim, é lá que nós temos que fazer um centro de mediação. É lá. Não no centro, não dá para fazer mediação no fórum, ambiente pesado, ambiente carregado. Você tem que criar, e para isso você demanda investimento. Você precisa ter mediador. E mediador, desculpa, não dá para ficar do jeito que está acontecendo, não receber, né? Ele faz trabalho voluntário nos centros
voluntários. Pô, não dá, a gente tem que criar uma política disso. Eu acho que essa é uma ideia. Eu estou preocupado com o tempo, porque eu sei que você tem um controle de tempo aí. Eu tô Na olhando verdade, aqui, ainda não é, apareceu aqui, eu acho. mas vai aparecer daqui a pouco. O Instagram, ele corta a gente, que é uma maravilha. Mas a gente acabou, assim, eu achei fantástico. Assim, até Mas eu acho, poder... professor, que a gente acabou fugindo um pouco, mas são essas técnicas que elas se aplicam e trazem soluções novas para a recuperação judicial, né? A gente foge um pouco A dessa Fernanda, regra a de todo Fernanda falou mundo para mim, pintar olha, vamos rua. falar sobre direito empresarial. Eu falei, pô, podemos falar sobre direito empresarial, a gente ia falar. E o meu tema sempre é o mais chato, falei em recuperação. Aí eu falei, a Fernanda torceu o nariz. Eu falei, Fê, não, pode deixar, vou tentar dar uma abordagem diferente. A grande verdade é que a gente achou uma abordagem diferente, um pouco fora dela, nos 30 minutos a partir. Mas eu acho que é o recado mesmo. Porque a advocacia empresarial é isso. A advocacia empresarial, ela parte de negociação. Ela parte de um mercado forte. E nós temos que ser encarados realmente como pessoas que viabilizam isso. O advogado tem que ser visto como alguém que viabiliza isso. Não como aquela velha visão do advogado, que o advogado vai ganhar parte do negócio. Não é isso. Não é Alguém que isso. solucione, né? Alguém que traga a solução para A o nossa conflito. função é diferente. Não é à toa que nós somos função essencial à justiça. Nós temos orgulho na nossa profissão, porque ela é uma profissão nobre, mas não de nobres. Eu acho que essa é a diferença. Muitas vezes não é uma profissão de nobre, muito pelo contrário, até porque a nossa classe hoje é uma classe depauperada. E ela demanda cultura, né? Demanda cultura mesmo. Então eu acho que é um pouco isso. E a cultura parte da base. A gente tem que formar a nova geração desse jeito. Os nossos filhos, assim. É aquela coisa. Acho que você ainda não tem filhos, né? Não tem, não tem. Eu tenho duas meninas e eu falo para você, é um dilema, porque a vontade que você tem é intervir sempre, mas você tem que saber que não, ela tem que tentar criar a solução. Então são duas meninas, tem uma de 8 e uma de 5. Vira e mexe, sai conflito entre elas. E eu vejo nitidamente quem provocou, mas eu tenho que deixar elas tentarem solucionar, mediar. É difícil, é difícil. Mas você vê que esse é um grande exemplo. Né? Eu tinha minha filha caçula, eu conto isso. A filha mais velha é sempre mais calma. E ela sempre que sofria bullying na escola. Né? Voltava mordida. E aí você ficava bravo, vontade de você tinha falar, quem foi que te mordeu? Vou lá falar com o pai. Você segurava para não fazer isso. Ainda bem que eu segurei para não fazer isso. Né? Para falar, filha, não vai lá, você vai resolver o problema com seu coleguinha, a professora vai intervir e tudo mais. Mas por que eu achei isso positivo? Porque daí veio a caçula. A caçula, ela é ariana, nervosa, brava. E ela que mordia os outros. Ela que agredia. Então foi bom também porque a sociedade funcionou. Porque também quando a minha filha, uma caçula, agredia, eu não sofri reclamações e ataque à minha pessoa aqui também. Né? Então a gente realmente tem que criar uma sociedade diferente. A gente tem que pensar numa solução diferente e acho que isso parte muito da nossa contribuição também na educação em direitos. Eu acho que esse é um recado que fica aqui. Professor, queria te agradecer, queria agradecer a professora Fernanda aí pelo convite também. Acho que a gente conseguiu, no caso o professor, né, conseguiu trazer aqui uma abordagem que a gente começou falando de recuperação, foi para o papel do advogado na recuperação e a mudança da mentalidade desse advogado em todo o sistema de justiça. Então, acho que a gente conseguiu traçar um caminho que foi uma crescente, não fugindo do tema principal. A gente tem um minuto aí, se o professor quiser fazer o seu encerramento. Só quero agradecer, falar que estou com saudade dos meus amigos de Santa Catarina, agradecer ao Cesus, que aí, na pessoa do Aramis Siqueira, agradecer a professora Fê, espero que ela esteja bem. Linda ela já está, a gente já sabe, mas ela está bem. E o Pedro Miranda também, que estou ansioso para o nosso congresso, se Deus quiser, aí de 27 a 29 de agosto no Balneário, tá bom? E mais do que isso, Arthur, agradecer a sua atenção, paciência e tudo mais. E eu acho que é bom fazer umas lives diferentes dessas. Eu saio feliz também, porque ficar falando só de técnica, chega uma hora que cansa, né? Acho que o pessoal está um pouquinho cansado. Foi uma grande live nesse sentido, professor. Acho que a gente conseguiu mesclar bastante conteúdo e ficou algo mais tranquilo de conversar do que técnicas de recuperação, plano e esses que é pesado que estão acontecendo. Mas cara, obrigado, professor. Eu que agradeço, Arthur. Obrigado pela atenção aí. Você é demais. Valeu, gente. Obrigado tchau, por tchau, tudo. pessoal. Valeu. Até mais.